Começa agora mais uma edição do Supercast, o podcast do Supercanal, que tem como objetivo ouvir pessoas da nossa região que se destacam em alguma área. A gente vai conversar aqui, falando um pouco sobre a carreira profissional, a carreira pessoal, tudo sem roteiro. É um bate-papo aqui na programação da TV Supercanal. O nosso entrevistado de hoje é Denis de Oliveira Silvestre, o conhecido Sargento Silvestre. Ele é militar aqui no pelotão do Corpo de Bombeiros em Caratinga, atuou diretamente naquele resgate da cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas que foram vítimas de um acidente aéreo aqui em Caratinga, atuou também naquela tragédia, na cidade de Brumadinho. Tem uma longa história e, além de bombeiro militar, ele gosta muito de composições, de música. E é esse assunto que a gente vai abordar a partir de agora no podcast do Supercanal. Lembrando que você que está em casa vai acompanhar imagens exclusivas aqui do Supercanal, daquele resgate da cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas, imagens que não foram ao ar naquelas reportagens que exibimos. Você vai acompanhar a partir de agora neste podcast. Sargento Silvestre, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui nos estúdios do Supercanal. Obrigado, Lucas, prazer é meu, cara. O Sargento Silvestre é um grande parceiro nosso, um parceiro aqui da imprensa, sempre nos atendendo de forma muito educada, sempre apoiando a imprensa de Caratinga, e está aqui hoje aceitando esse nosso convite. Bom, nós vamos conversar falando um pouquinho da história, O Sargento Silvestre, ele é de São José dos Campos, São Paulo, morou também em Santos Dumont, foi criado em Santos Dumont, a cidade aqui de Minas Gerais, que inclusive você brincou comigo que o mais bobo inventou o avião, não é isso, O mais Sargento? bobo que nasceu na minha cidade lá, ele inventou o avião, Então você já vai vendo como é que a cidade é boa, Fala pra gente um pouco mais da sua infância, Você nasceu em São Paulo, como eu disse, criado em Santos Dumont, como que é? Isso, a minha mãe mudou para Santos Dumont quando eu tinha 2 ou 3 anos. Uhum. E desde então a gente vive lá, Então a minha infância e adolescência toda foi em Santos Dumont, estudo e tal. E a nossa família mesmo, ela é de São José dos Campos. Os seus pais ainda estão em Santos Dumont, Então, é só minha mãe, Sim, no caso, é só minha Entendi. mãe. Ela é viúva já há muito tempo. Entendi. Vamos lá, Sargento Silvestre, por que você resolveu ser bombeiro militar? Então, Lucas, assim, tem coisas que a gente planeja na nossa vida, Uhum. Tem coisas que a gente não planeja e tem coisas que simplesmente acontecem, Na época, eu nunca tinha assim, a intenção de ser bombeiro ou militar até mesmo, Entendi. Só que durante o processo da nossa vida, as coisas que vão acontecendo, eu resolvi. Eu estava com uma menina recém-nascida, Uhum. e aí eu comecei a fazer os concursos que estavam tendo na época. Eu tinha bastante concurso. Desses concursos públicos, eu fui fazendo os que estavam disponíveis na época, Sim. E eu não estava trabalhando em determinado momento, eu estava desempregado. Então foram saindo os resultados dos concursos. Entendi. E aí o primeiro resultado que saiu foi o do bombeiro. Foi o do bombeiro. E aí quando saiu o resultado do bombeiro, eu falei assim, legal, bombeiro, militar, tal. E eu falei assim, mas não era um sonho seu, não? Não era um sonho de criança, de infância, não. Tem, E eu acho engraçado porque eu achava que o bombeiro era para apagar fogo só, Não sabia das outras atribuições. Não sabia direito o que era o bombeiro militar. Então eu entrei para a corporação, achando, bombeiro apaga fogo, E aí chegou o primeiro dia lá, me apresentando lá para iniciar o curso, Sim. Aí já foi vendo que você não outras coisas, descobrindo outras coisas, que não era só fogo, não, é muita coisa. O bombeiro abraça muita coisa. Realmente. Então você estava desempregado naquele primeiro momento, foi fazendo, terminou o ensino médio, foi fazendo vários concursos, e o primeiro que você fez, no caso, seria o bombeiro, e passou nos bombeiros. Esse foi esse contexto, não é isso? Exatamente. Os outros resultados das outras provas que eu fiz, Você nem se empenhou em entender. Eu já tinha começado o curso, aí eu já estava gostando, inclusive, do curso, eu já não ia abandonar para fazer outra coisa. Isso foi em que ano? Foi em 2002. 2002, E lá na cidade de Santos Dumont, não é isso? Aí eu fiz o curso foi feito na cidade de Juiz de Fora. Sim. Que é perto, inclusive. É perto lá, fica próximo lá. Entendi. Aí você iniciou, então, e já foi trabalhar onde? Em Juiz de Fora mesmo? Assim que você formou, Eu fiz o curso, assim que eu formei, eu trabalhei em Juiz de Fora durante um ano. Entendi. Como soldado, né? Como soldado.
logo depois, eu fui transferido para o sul de Minas, para São Lourenço, que era uma situação de necessidade de pessoal. Estava inaugurando um pelotão lá, Entendi. em São Lourenço. Aí, pelo fato de ser os recém-formados, questão de antiguidade, aí foi feita a transferência. Aí trabalhei lá por 6 ou 7 anos. Depois eu consegui trabalhar em Conselheiro Lafayette, que já é mais próximo. Tudo isso como soldado, né? Como soldado. Sim. Em Conselheiro Lafayette eu fui promovido a cabo, por tempo de serviço. Fui promovido a cabo. E aí fiquei lá mais uns 6 anos também. Aí, posteriormente, eu consegui retornar para Juiz de Fora. Certo. Voltei como cabo, né? Para Juiz de Fora. Como cabo ainda. Voltei a trabalhar em Juiz de Fora. E nesse retorno meu para Juiz de Fora, eu tive uma experiência diferente, porque eu fui trabalhar no PEMAD, o pelotão especializado em emergências ambientais e resposta a desastres. Nossa, é uma área diferente, né? Sim, é uma área diferente, é mais abrangente. Então você atuou nesse pelotão em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora. Entendi. Sim. E estando nesse pelotão de Juiz de Fora, trabalhando lá, foi quando aconteceu o desastre de Brumadinho. Então você era cabo ainda quando aconteceu o desastre? Era cabo ainda. Quando aconteceu aquele desastre anterior, o de Mariana, sim, depois dos trabalhos que foram realizados lá entre os batalhões unidos para fazer o serviço lá, nasceu os pelotões, esses pelotões de especializados. E esse PEMAD aconteceu em Juiz de Fora, posterior à Mariana. É PEMAD, né? É PEMAD, isso. E tem o batalhão de emergências, que é o BEMAD, que fica em Belo Horizonte. Entendi. Então, depois desse acontecimento de Mariana, foram feitos os pelotões especializados. E aí, quando aconteceu depois o desastre de Brumadinho, todos esses pelotões foram acionados para fazer o atendimento lá. Muito bem. Antes de a gente entrar nesse assunto, né, da tragédia que aconteceu em Brumadinho, eu só gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, além do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que você gosta de música, né? Inclusive, pediu o Marquinhos para mostrar ali na tela para gente o Instagram, né, do Sargento Silvestre. Ai. Olha só, tá lá o Instagram dele, né? Sobe um pouquinho para a gente, por favor, Marquinhos. Não, ao contrário, sobe para a gente mostrar ali. Aí, ó, tá lá. O Sargento Silvestre fala ali que é vegano, né, do Corpo de Bombeiros, vamos falar sobre isso também. O Sargento Silvestre gosta de crossfit e também é músico, é isso? É músico entusiasta da música, né? Não podemos falar que eu sou músico, não. Você gosta, né? Gosto. Vamos lá, vamos abaixar aí. Olha só, dá para ver ali, ó, no crossfit, também gosta do crossfit, exercícios físicos, como é que é essa carreira aí? Sim. É uma atividade que eu vinha conhecer aqui em Caratinga, né? Ah, sim. Eu não tinha tido contato ainda, não. Entendi. Tá gostando? Tô gostando muito. Bem diferente de uma academia comum, né? Diferente. Certo. Vamos lá, vamos continuar mostrando ali. Aí a parte da música que eu queria falar aqui, olha lá, tem uma parte aí que ele tá tocando, né? Um vídeo aí com violão, né? Você tinha uma banda, é isso? Você colocou aqui que tinha uma banda, né? Inclusive a primeira vez que tocou uma banda, não conseguiu olhar para o público, seria isso? Sim, Fala pra gente essa história aí. Sim. Sempre gostei de música desde moleque, né? Certo. E entrando na adolescência, aí eu comecei a me interessar por aprender instrumentos musicais. Aí o primeiro instrumento que eu quis aprender foi o violão. Aí eu acredito que aprendi um pouquinho, sabe? E posteriormente eu comecei a mexer com contrabaixo também, mas a paixão que eu tinha mesmo, que era meu sonho de adolescente, aí eu posso falar, sim, era tocar bateria. Eu gostava muito de bateria. Entendi. E no Instagram eu acredito que nem tenha alguma coisa sobre bateria, não. Mas o instrumento que eu posso falar que eu toco mesmo é a bateria. É a bateria. Apesar de que eu gosto muito do violão e da guitarra, o instrumento que eu sei tocar é a bateria. Bateria. E qual que é o gênero que você gosta mais? É rock? Seria rock? Eu gosto rock nacional? Rock internacional? Eu gosto de rock quase todos. Entendi. Mas... E você chegou a ter uma banda, é isso? Então, eu tive várias bandas, né? Na minha cidade lá, é uma cidade que essa questão de artes e música tem muita gente interessada, tem muita gente estudando e sempre
sempre aparece alguma banda, algum trio, algum artista se destacando lá, seja fotografia, artes plásticas ou música, o pessoal lá gosta muito. Então lá tive muita oportunidade de participar de várias bandas lá, entendeu? Ah, que legal. E você, então, já chegou a se apresentar, de fato, ao público como... Sim, as quermesses da cidade, né? E a gente já participou de alguns festivais, algumas vezes viajando para outras cidades, Sim, até para que Juiz de bacana. Fora também, Divinópolis. Só que assim, cada vez com uma banda diferente, pô, tentando participar de várias formas, não ter muito preconceito musical, tentar tocar de tudo. Entendi. E tal, entendeu? Então, além de bombeiro, você carrega, né, esse dom aí dos instrumentos, né, do dom da música. Eu gosto. Você gosta, né? Um entusiasta, tá certo. Muito bem, vamos então para a área profissional, continuando no Instagram, Marquinhos. Vamos voltar lá? Olha só, lá na parte em cima, né? Sobe um pouquinho aí, dá para ver algumas fotos que o Sargento Silvestre posta, né? Como ali o capacete. Aquele capacete ali, por exemplo, foi de quando fez o curso de sargento, né? Abaixa um pouquinho, Marquinhos, ao contrário. Aí. Mais um pouquinho. Aí. Esse capacete ali, 116, né? É no curso de sargento, é isso? Esse capacete aí, ele passou por um teste bravo comigo, o curso de incêndio urbano. Ah, nós fizemos um curso em 2018 e ele foi para esse rebento comigo aí. Tá Infelizmente, eu tive que, com muita dor no coração, eu tive que me desfazer dele, porque após a formatura de sargento, a cor do nosso capacete muda. Para questões de identificação, vermelho, passa né? a ser vermelho. Sargento usa vermelho. Os cabos e soldados usam amarelo, os sargentos e subtenentes usam o vermelho e os oficiais usam o branco, né? Entendi. E aí eu tive que para você poder trocar, você tem que deixar. Eu podia continuar com ele, né? Mas aí também ia ficar diferente do amarelo com o sargento. Aí eu tive que desfazer dele, infelizmente. Tá certo. Vamos lá voltar na página do Instagram, volta mais um pouquinho, Marquinhos, sobe lá. Ao contrário. Isso. Vamos ver, então, aqui mais algumas publicações. Entra a questão ali da parte que você falou que é vegano, né? Explica pra gente o que seria, né, ser vegano, Sargento Silvestre. Então, eu me deparei com essa situação em que, para eu me vestir ou me alimentar, ou para eu viver, eu cheguei numa situação em que eu queria tentar viver de uma forma que eu não atingisse outra vida, que eu não precisasse de retirar uma outra vida para eu poder viver. Quando eu me dei conta do que era o veganismo, eu resolvi que, para mim, aquilo servia, aquela forma de viver era uma forma mais em paz de viver, que eu gosto de dizer, uma forma mais em paz de viver, sabe? Ou seja, você é um defensor dos animais, seria isso, né? Inclusive tem algumas publicações no Instagram ali, né, de alguns animais, né? Sim, na verdade eu defendo a vida, né? Tanto na minha profissão, quanto também nessa ideologia do veganismo, é também uma forma de você defender a vida. E aí eu acredito que todo indivíduo, aí eu chamo de indivíduo, que tenha cérebro, coração e pulmão, ele tem direito a viver a vida dele em sua plenitude, natural, sem ser ceifada antes da hora, entendeu? Nessa crença, eu decidi para mim que eu não ia mais fazer uso ou consumo de qualquer coisa que tivesse origem animal, entendeu? Entendi, mas antes disso você comia uma picanha, tranquilo? Antes disso, sim. Entendi. Tem 5 ou 6 anos que eu sou vegano. Entendi. Não tem, assim, né? Comparado à minha vida, é pouco tempo. Mas, assim, também foi não foi pressão de nada nem de ninguém, foi uma decisão minha por questão de pesquisa mesmo, por estar procurando sobre alimentação, sobre saudável. Mas você consegue viver bem assim, sem a carne, a proteína pode ser substituída de outra forma, não é isso? Sim, nessas questões aí de macronutrientes, proteína, gordura, carboidratos, isso aí não há problema nenhum. Entendi. E no início, a gente fica um pouco perdido, ficar pensando realmente assim, que não vai conseguir. Será que eu vou conseguir viver sem a carne? Será que eu vou conseguir viver sem o ovo e tal? Entendi. Só que, passando o tempo, eu verifiquei que
Então, por exemplo, a carne que você perguntou, é uma coisa que eu não tenho mais, eu não tenho Paladar, né? eu não tenho mais vontade de comer, né? Não é algo mais apetitoso, né? Seria assim. Não é questão não é questão da gente deixar de gostar, né? Aham. A gente não, eu no caso, estou falando por mim, né? Porque eu não quero falar em nome de outros veganos, eu quero falar só em meu nome. Sim. Não é uma questão de deixar de gostar. É uma questão de encarar aquilo como uma outra condição, que não é mais aquela condição só de nutrição. E aí depois eu verifiquei que realmente dava para eu viver normalmente, sem desencadear doença nenhuma, sem ter problema de saúde nenhum, E defendendo a vida. Inclusive eu verificando que na resposta da minha saúde foi melhor, entendeu? Desde que eu virei vegano até hoje, a minha condição de saúde só melhorou. Entendi. Muito bem, vamos então para a área profissional, falar com o Sargento Silvestre, Denis de Oliveira Silvestre, que atuou, como eu disse aqui no início do podcast, diretamente nesse resgate da cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas que, infelizmente, uma tragédia aconteceu aqui na cidade de Caratinga. Nós temos algumas imagens do resgate, o Marquinhos vai colocar na tela. Olha só, está aí o Sargento Silvestre atuando diretamente naquela aeronave, né, que, infelizmente, acabou caindo aqui em Piedade de Caratinga, junto com Caratinga, né, naquela cachoeira ali. A nossa equipe acompanhou todo o resgate e o Sargento Silvestre foi o primeiro militar, né, do Corpo de Bombeiros, o comandante da equipe, a atuar naquele momento ali, né? Fala pra gente como é que foi esse trabalho, né? Essa ocorrência, Sargento Silvestre. É uma ocorrência que já é complicada, já pelo fato de ser um acidente com a aeronave, né? Uhum. E posterior a isso, quando a gente chegou lá no local, aí a gente teve a notícia de que o avião era da equipe da Marília Mendonça. Inicialmente vocês não sabiam, né? Inicialmente a gente não sabia. A gente Sim. sabia da queda de uma aeronave. A informação que chegou é que caiu um avião em Caratinga, né? Caiu uma aeronave e ainda, por cima, ela caiu num curso d'água. Então, assim, é uma situação que, se há sobreviventes dessa queda, ainda corre o risco deles estarem debaixo d'água. Então, quando a gente, inclusive, nas imagens que você mostrou ali, você vê que todos os militares estão com roupão de aproximação. Sim. E tem um militar que ele está com neoprene. Sim. É o outro sargento que foi comigo, o sargento antes, porque ele já foi para a ocorrência preparado para mergulhar. Ele já foi preparado para mergulhar. Só que aí lá também não tinha mais condições dele fazer a troca da roupa. Né? Essa aí, por exemplo. Esse de capacete vermelho aí, ele está com a roupa própria, então, para mergulho, né? E você de aproximação na questão de incêndio, né? São outras imagens? É a questão de incêndio e de acidente. Ferragens também, ela protege a gente contra ferragem, Entendi. Então, essa foi a informação inicial. Caiu uma aeronave, vocês deslocaram para o local e quando você se deu conta que era o avião de fato que levava a cantora Marília Mendonça e essas outras 4 pessoas? Então, aí quando nós estivemos lá, chegamos na situação lá, aí eles passaram a informação para nós que era o avião dela, porque já tinha uma equipe que estava aguardando o avião dela no aeroporto. Entendi. E aí essa equipe estava junto, a Polícia Militar também estava aguardando eles lá. Sim. E aí eles verificaram lá que o avião, depois de um certo momento que era para ele aparecer, ele não apareceu. Saiu da rota. Saiu da rota e alguém relatou que caiu um avião lá na cachoeira, esqueci o nome agora. A Cachoeira da Serra ali de Piedade, né? Isso, a Cachoeira da Serra. Aí esse pessoal deslocou para lá. E aí lá eles chegaram e já verificaram que o prefixo da aeronave era da aeronave, né? Deles. Então na hora que nós chegamos lá, eles já deram a notícia para nós. Só, é o da Marília. Aí preciso que vocês verifiquem a situação de... Né, ter alguém com vida para a gente poder retirar. Entendi. E qual que foi o primeiro procedimento quando vocês chegaram lá? O que foi feito assim inicialmente? O avião estava lá, né, em cima daquelas pedras. O que vocês fizeram assim inicialmente? Então, ali nós fomos uma equipe com 5 militares. Certo. As ordens que foi passado durante o nosso trajeto, o pessoal chegou lá e cada um já foi fazer uma parte. Então, um militar foi providenciar já a ancoragem de segurança de quem ia trabalhar na aeronave. A princípio, a gente achou que ia precisar levar equipamento de mergulho também, mas aí assim que nós chegamos lá, nós verificamos que a aeronave estava em cima da cachoeira, então não ia precisar, né?
Aí o outro eu no caso fui fazer a amarração da aeronave para ver a situação de estabilizar Sim. ela de alguma forma, né, de tentar fazer alguma estabilização dela. Porque passava muita água ali, né? Uma cachoeira que estava, né? Sim, estava passando. Na hora que nós chegamos, estava passando muita água. Depois deu uma diminuída e depois aumentou. Mas no final dos trabalhos... Que corria o risco, né, do avião descer ali, né? Olha, dá para ver na imagem, né? Sim. Muita água passando ali. Corria o risco de levar a aeronave, né? Sim, e principalmente que aquela parte estava muito escorregadia, né? Com questão de óleo e combustível, né? Vazou combustível, né? Vazou todo o combustível e muito, a parte estava muito escorregadia. Entendi. E como é que foi quando você abriu a porta da aeronave e viu aquela cena lá? Então, a porta da aeronave já estava aberta. Foi aberta pela polícia, no caso. A porta da aeronave foi Mas aberta, ninguém ainda tinha entrado. Ninguém entrou na aeronave. Porque Quem entrou primeiro? Foi o primeiro a entrar? O primeiro a entrar foi o Anderson com o Libardi. Porque enquanto eu fui fazer a amarração, eles já foram se colocando na segurança e aí já foram tomando o caminho da porta da aeronave. Sim. E já foram lá para verificar a situação de sobreviventes. Entendi. Então, a primeira entrada foi o Anderson com o Libardi. Mas você foi o primeiro a chegar ali naquela cena, né? O Sim. comandante da equipe, né? Sim, Isso? sim. Certo. E aí, quando vocês viram aquela situação toda, né? Os ocupantes, infelizmente, todos estavam em óbito. E aí, como é que foi esse momento? Então, aí é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado a atender com acidente automobilístico, pela quantidade de pessoas também, e também trabalhar dentro ali daquele habitáculo da aeronave é muito mais complicado do que o serviço que a gente está acostumado a fazer. A gente corta ferragens pelo lado de fora, né? Para a gente poder acessar a vítima. Lá não, nós tivemos que adentrar o avião para acessar as vítimas. Muito difícil, né? Tá passando as imagens aí. Sim. Muito apertado, né? Muito apertado, além do material que se soltou, né? Teto, fiação, poltrona, malas, então... Pedra, área escorregadia, risco de queda, né? Enfim. Então, ainda tinha isso ainda, a situação de que, apesar de a gente ter feito uma primeira amarração na aeronave, a gente não tinha como ter certeza que ela não ia descer. Se, por exemplo, se aumentasse o curso d'água, se aumentasse o volume d'água, se ela poderia movimentar. Inclusive, acho que não tem a imagem não, mas quando a gente fez a amarração lá, eu fiz uma marca lá na frente do umbigo da aeronave para verificar se ela estava deslocando referente àquela marca. Então, as 3 vezes que eu fui conferir, ela não estava... Aí você se sentiu mais seguro para trabalhar, né? Ou seja, não está mexendo, né? Sim. E aí, mas aí o que deixou a gente um pouco apreensivo foi que a Defesa Civil também estava no local lá apoiando a gente, né? Sim. E o coordenador da Defesa Civil, enquanto eu ainda não estava dentro da aeronave, chegou para mim e falou: ô, sargento, a gente tem previsão de uma tromba d'água para essa região. E se desse a tromba d'água na região lá, ia aumentar o fluxo dessa água aí. E aí foi um momento que eu rendi o outro militar, o Libardi, eu rendi o militar e entrei na aeronave junto com o Anderson. Sim. E falei: Anderson, a gente vai ter que acelerar o processo ainda. Tá ficando de noite também, né? Inclusive tem imagem à noite, né? Ou seja, como é que foi para trazer, né, a retirada dos corpos? Infelizmente, uma tragédia, né? Todas as vidas são importantes, né? Mas a questão da Marília Mendonça, uma artista que estava no auge da carreira, né? Fazendo um sucesso, né, a nível internacional. Inclusive teve o apoio aí, ó, do pessoal do Corpo de Bombeiros, do BOA, né? O Batalhão de Operações Aéreas. Como é que foi para tirar sair daquela situação ali na remoção dos corpos? Então, igual eu tinha falado com você, né? É um local muito difícil. Olha, dá para ver, inclusive, muito preservado, né? O pessoal fez um trabalho muito profissional, né? É esse o ponto que eu ia tocar agora. De conhecimento, né? De que eram pessoas, né, ligadas à Marília Mendonça e a Marília Mendonça. Então, a gente teve que, com os meios disponíveis ali no momento, fazer de tudo para que a imagem das pessoas fossem preservadas. Exatamente. Então, isso aí foi uma das coisas que um dos militares ficou por conta disso lá. Só de preservar, né? No momento de trazer as vítimas até ali a área da grama, né? Aí ficou um militar ali responsável por evitar que qualquer tipo de imagem aparecesse ali. E
parece que foi feito com sucesso. Foi um trabalho muito bem feito, né? Não houve vazamento de imagem nenhuma, né? Sim. Inclusive à noite, né? Volta de novo essa imagem aí, olha. Inclusive o trabalho ficou durante o dia, né? Durante o dia e à noite também com o apoio de outras equipes, é isso, Sargento? Isso. Volta de novo a imagem, por favor, Marquinhos, aquela primeira imagem à noite, né? À noite aí. Vamos continuar comentando. Então é o seguinte, chegou a ficar realmente à noite, né? Estendeu, né? Não só na parte da tarde, mas à noite também, né? Sim, eu acho que a ocorrência entrou para nós, acho que era 3h20 da tarde, né? Sim. E estendeu até a parte da noite Aí, olha só, finalizou. Ela finalizou 1h da manhã. Olha só, agora tá aí as imagens na parte da noite, né? Nessa última imagem aí, na verdade, a gente estava fazendo a retirada dos bens que eram capazes de ser retirados de lá, né? Violão, a mala. As coisas, as malas que estavam intactas. Pausa aí, dá um pause nessa imagem pra gente ver, analisar aí. No caso, esse aí é o pessoal do Boa, né? Isso aí é o pessoal do Boa estava apoiando a gente lá, e aí a gente já estava dá pra ver as malas, na parte né? de retirada de... O teto ali caiu todo, né, Sargento? Dá pra ver ali, olha a bagunça que estava lá dentro realmente, né? Sim, caiu tudo. E ele atrapalhou demais a movimentação da gente lá. A gente teve que trabalhar agachado lá dentro para conseguir fazer a retirada do... E com a atenção também do avião mexer ali na água, na pedra, né? Sim, esse era um dos receios nossos, era se a gente ficasse muito próximo da cabine, se poderia acontecer ali um desnivelamento ali e a aeronave pudesse sair do local, mas... Foi uma ocorrência com muito profissionalismo da parte do pelotão de Caratinga, né? Isso demonstrou a importância, né, de ter um corpo de bombeiros, um pelotão aqui na cidade. E é justamente nesses momentos que a gente observa, né, essa importância. Sargento, como que foi para você, para a gente finalizar nesse assunto, como que foi para você atuar nessa ocorrência que estava, né, como vítima ali? Todas as vítimas, como eu disse aqui, são importantes, né? Vidas são importantes. Mas no caso da Marília Mendonça especificamente, porque é uma artista, como eu disse, de nome internacional, como que foi para você trabalhar naquele momento ali? Principalmente para você que disse agora há pouco que gosta muito da música, desse meio artístico. Sim. Eu estava conversando com os colegas de trabalho lá e essa ocorrência... pelo fato de ter acontecido no interior, pelo fato de ter sido um pelotão que fez o atendimento, então é um efetivo menor e tal, eu posso considerar na minha vida profissional como um dos pontos altos da minha carreira, pelo fato de ser um acidente aéreo. Sim. E ainda com essa situação de ser uma pessoa e uma equipe que é conhecida no Brasil inteiro e no mundo, né? Então, assim, além do atendimento da ocorrência, ainda teve o sucesso do atendimento da ocorrência, conseguir retirar e fazer, né, o retorno das pessoas e dos bens para seus familiares, os familiares. Ainda teve a questão da gente também conseguir trabalhar com a situação de evitar que qualquer tipo de imagem fosse vazada da situação, não quer ficar uma Então foi a ocorrência que mais chamou a atenção na sua carreira toda. Quantos anos de bombeiro? Sim, 20 anos. De 20 anos, essa foi a ocorrência de destaque, seria isso? Então, e tem Brumadinho também, mas o que acontece? Brumadinho foi muita gente trabalhar ao mesmo tempo, né? Mas inicialmente, aquele contato primeiro com a vítima, no caso, foi só essa vez com a Marília, né? Sim. E Brumadinho, você chegou lá, já tinha acontecido, já estava naquele trabalho dos bombeiros de outras equipes também, não é isso? Sim, e aí essa situação de ser uma ocorrência, porque um acidente aeronáutico é uma ocorrência atípica, não é uma coisa que acontece sempre. Acontece todo dia, né? Então, assim, para a questão profissional, por ser um acidente com aeronave, igual eu te disse, por ser atendido por um pelotão com menos militares para poder atender e tal, para mim foi um dos pontos da minha carreira. E Brumadinho também, mas num outro contexto, né? Entendi. Numa outra situação. Na questão da Marília Mendonça, né, nesse trabalho aqui, você resume que a ocorrência foi atendida da melhor forma possível, atendeu os parâmetros da instituição? Sim, eu acredito que foi muito bem atendida. Os militares preparados, assim, não teve dúvidas do que cada um tinha que fazer, cada um fez a sua parte e deu a solução que eu acredito que tenha sido a melhor solução para a ocorrência. Infelizmente, os óbitos todos estavam em óbitos, né? Mas eu acredito que a solução que nós demos para a ocorrência, eu acredito que foi
Foi da melhor forma possível, né? Foi da melhor Sargento forma. Silvestre, e agora falando sobre Brumadinho, né, para a gente resumir, foi também uma situação, né, uma notícia internacional, né? A gente sabe o desastre que aconteceu ali e atuar também naquela situação ali, como que foi para você ver, né, tudo destruído ali? A gente teve a notícia pela TV ao meio-dia e pouco, né, da situação. Sim. E aí a gente já tinha informado ao chefe lá que estava disponível para atendimento e falando, nós estamos aguardando para saber como é que vai ser o empenho, como é que o comando vai fazer o empenho de todos, né? E aí fomos empenhados e saímos de madrugada lá para poder ir em direção a Brumadinho. De Juiz de Fora mesmo, né? Sim, sim. Aí a gente foi fazendo, foi pegando militares no caminho, né? Barbacena, Conselheiro Lafayette, até chegar foi pegando uma guarnição em cada cidade, com o pessoal que tinha cursos específicos e tal, um pessoal que já estava preparado para ir atender essa ocorrência. E aí nós chegamos lá nas 5 horas da manhã. E às 6h30 a gente já estava dentro da aeronave para poder fazer o reconhecimento lá da área onde a gente já trabalha. Aí, assim, quando você verifica ao vivo a situação, assim, a mancha realmente era uma coisa assim de ficar assim marcado, né? De ficar marcado, porque é uma mancha larga, muito larga e ela Você chegou a retirar algum corpo lá? Não, nós retiramos. Eu perdi as contas de quantos corpos nós retiramos lá. Que isso? Porque aconteceu na sexta-feira, né? E você foi para lá quando? Aí a gente foi no sábado. Ah, então você foi um dia depois. Sim. Então você chegou ainda no calor ali da situação, né? Por causa do PEMAD, né? Entendi, por ser o PEMAD. Por ser o PEMAD. Aconteceu na sexta. Aí aconteceram aquelas primeiras resgates lá com a aeronave. Você se lembra, né? Sim, nós acompanhamos. Que a aeronave fez os primeiros atendimentos lá. E aí, quando finalizou a parte do dia, como não tinha mais como fazer o resgate durante a noite... Eles paralisaram. No outro dia de manhã, raiou o sol, já iniciou com... Então você fez o resgate de vários corpos? Sim, nós fizemos o resgate de vários corpos lá. E como que é para o bombeiro militar, agora já saindo desses dois assuntos, como é que é para o bombeiro militar, para o sargento Silvestre, lidar com essa situação? Chegar num avião, está lá a cantora Marília Mendonça, outras 4 pessoas, né, o piloto, copiloto, lá agora em Brumadinho, né, quando você foi em Brumadinho, retirar esses tantos corpos que você disse, nos acidentes aqui na nossa região, como que é lidar com essa situação e voltar para casa depois? Então, Lucas, eu uso da seguinte técnica, eu não posso tratar nenhuma ocorrência com paixão. Certos casos, precisa ser até um pouco frio no momento da ocorrência. Porque se a gente perder a estrutura igual o resto que não está preparado, ele perde a estrutura para poder fazer populares, né? Sim, os populares ou quem quer que esteja lá tentando ajudar, mas que não tenha curso ou que não esteja preparado. Sim. A gente não vai conseguir resolver. E quando nós somos chamados, a princípio, nós vamos entregar uma solução. E aí, se eu chegar lá e eu tratar todos aqueles casos lá com essa paixão, eu não vou conseguir trabalhar. E não vai mesmo. Você vai deixar aquilo te abater e você não vai conseguir trabalhar. Então, o que eu tenho para mim, o que eu faço comigo é isso, tentar, primeiramente, analisar, né? Tem que analisar a situação, verificar condições de perigo, a forma que nós vamos fazer o serviço, como trabalhar, o que a gente tem que fazer de segurança, qual a melhor forma de conseguir o resultado que a gente pretende, né? Sim. E dessa forma, uma forma um pouco mais fria, né? E uma outra coisa que eu faço também é não ficar posteriormente lembrando demais das situações. Às vezes eu gosto de pegar uma ocorrência e, se caso ela tem imagens da ocorrência ou alguém filmou alguma coisa, eu gosto de rever algumas coisas, mas para as questões técnicas do serviço. Para você aprimorar, né, para a próxima, no Isso, caso. assim, eu tento não ter essa intimidade com a situação e tal, e
A gente sabe que, às vezes, os atendimentos no qual a pessoa está com dor e tal, a gente tem que fazer o tratamento, tem que cuidar da pessoa de forma a minimizar aquela dor dela, porém não posso me envolver emocionalmente, porque se a guarnição se envolve emocionalmente na ocorrência... Não sai nada. A ocorrência não vai sair do jeito que precisa sair, entendeu? Mas no início é mais difícil, né? Chegar nesse momento e entender isso. No início da carreira tudo é novidade, então, né? aí no início da carreira é complicado. É o que você faltou a falar lá no início, né? Você não sabia que era tantas atribuições, achou que era só apagar fogo, né? Tanta coisa, eu não sabia que era tanta coisa. E uma coisa que, durante o curso, uma coisa que eu me apaixonei durante o curso foi o atendimento pré-hospitalar. O APH, que a gente chama, né? Uhum. Eu fiquei apaixonado com aquilo, eu gostava demais. E ficava louco para sair na ambulância, para fazer esses atendimentos aí. Aí, posteriormente, a gente vai seguindo a carreira e tal. Ao que eu voltei a me apaixonar depois, foi o incêndio urbano. Inclusive fez o curso que nós mostramos ali no capacete, no Instagram, né? Isso, aí eu fiz o curso e tal, assim, aí eu voltei àquela situação de que achava que o bombeiro apagava só fogo, né? Assim, já que é assim, então eu vou tentar fazer uma especialização na parte de fazer a extinção do incêndio, né? Atualmente, além de bombeiro militar, você colocou aqui que está fazendo um curso de educação física, né? Enquanto isso, Marquinhos, pode colocando para o pessoal que está em casa, né, as imagens do Sargento Silvestre trabalhando, você que está acompanhando aí, o Sargento Silvestre, como eu disse, ele atuou diretamente no caso da Marília Mendonça, e fala pra gente sobre o curso de educação física. Então, resolvi, já que eu estou gostando tanto dessa questão de crossfit, academia e tal, e como eu estou buscando essa questão de melhorar a saúde e tal, eu achei que seria bem-vindo no momento eu estar colocando mais esse conhecimento aí Você faz o curso aqui na cidade mesmo, né? Né? Eu estou fazendo na faculdade única, né? Entendi. E olha só, interessante que dá para ver aí, né? Exige muito preparo físico, né? A atividade militar exige preparo físico, não é isso, sargento? Sim. Dá para ver nessa ocorrência da Marília, né? O desgaste que foi para trabalhar ali, né? Diante da situação, né? Um local de difícil acesso, né? Pouca mobilidade, não tem como se movimentar, muito quente lá dentro. Entendeu? Muito quente. Exatamente. A situação lá, a gente teve que trabalhar lá dentro ajoelhado o tempo todo. Você disse. Então, se você ficar ajoelhado mais de 20 minutos... Ou seja, o preparo físico do bombeiro tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia, Lucas. É verdade. Então, hoje você faz o curso, né, de educação física à distância, né? Seria a distância, né? Isso. Mora aqui em Caratinga, pretende sair daqui da cidade. Nós já conversamos isso em off, agora a gente quer saber gravado. Sim, Então, assim, eu não tenho pretensões de ficar em Caratinga para sempre. Entendi. Né? A minha cidade é 400 quilômetros de distância daqui. Então eu vou... Você mora aqui, né? Você não vai e volta. Não, eu moro aqui. Porque tem muitos militares que são de uma cidade, destinados para outras, e eles precisam ir e voltar de deslocamento diário, né? Sim, nessa minha vida profissional eu tive a experiência de trabalhar num local e morar em outro. Eu já tive essa experiência. E aí, quando eu fiz o curso e eu soube que eu ia ser transferido, eu falei assim, não, agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou morar no local para onde eu estou sendo transferido, porque eu não quero ter esse cansaço de ficar indo e voltando. E eu estava pensando também na qualidade de vida e tal, poder ficar mais tranquilo referente a ir trabalhar e voltar do serviço. Aí eu falei assim, não, vou mudar para a cidade. Já tinha decidido assim, se eu for transferido, para qualquer cidade que eu for, vou me mudar para a cidade. E aí eu vim para Caratinga, mas está gostando daqui da cidade? Você disse que não pretende ficar aqui para sempre, né? Não pretendo. Mas, por enquanto, para voltar para outra cidade sem ser a sua, não, né? Então, eu prefiro voltar para a minha região. Entendi. Ali, porque tem várias cidades próximas da minha cidade que tem pelotões ou companhias de bombeiros. Inclusive de fora, né? Como você começou, né? Onde você começou? Porque ali Juiz de Fora, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Viçosa, é tudo próximo da minha cidade. Tá gostando de Caratinga? Tô me adaptando. Né? Porque é diferente, é uma cidade maior, a minha lá. Eu estava acostumado com uma cidadezinha menor. Entendi. E aí todo mundo conhece todo mundo. Aqui é mais complicado. Aqui né? é mais complicado. São quantos anos aqui? Tem 1 ano e... Vai fazer 2 anos, né? Tem 1 ano e 5 meses. Vai fazer 2 anos e participando aí efetivamente dessa ocorrência, né? Como nós falamos aqui no podcast, nessa ocorrência de abrangência internacional, que é o caso da Marília Mendonça, justamente aqui em Caratinga.
Sargento Silvestre, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui hoje, a gente sabe que são muitos assuntos, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né, o dia todo. O pelotão de Caratinga, como que está hoje a situação aqui? A equipe preparada, militares, como que está a atuação hoje do bombeiro aqui de Caratinga? Sim, tem chegado mais militares aí durante os últimos 6 meses, eu acho, tem chegado mais militares aí. Cabos, soldados, sargentos, então está aumentando o efetivo. Também é resultado da quantidade de ocorrências que a gente tem atendido, né? O comando tem verificado que é uma cidade que realmente carece de uma quantidade de militares maior e tal, então o comando tem feito também um esforço para poder trazer mais militares para poder compor o efetivo de Caratinga. Né? Isso significa que a cidade, então, conta com muitas ocorrências, assim, fora do que o pessoal planejava, seria isso ou não? Não esperava ter tanto esse número assim, tão grande? Não é questão de esperar, porque a demanda é diária, né? De ocorrências lá. Então tem muita ocorrência, principalmente ocorrência de acidente automobilístico e acidente com motocicleta, né? Tem bastante ocorrência aqui. E essa vinda do SAMU acabou ajudando vocês, né? Ajudou também. A gente faz um serviço mútuo também muito né? Interessante. De forma geral, então, Caratinga conta com um bombeiro equipado, com a equipe preparada para atuação. Sim, sim. Sargento Silvestre, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse rapidinho aqui eu perguntei aqui no roteiro que a gente mandou para ele, né, uma pré-entrevista, se tem alguma viagem importante realizada, né, que ele gostaria de destacar. Aí ele falou aqui, o passeio, né, uma viagem marcante, foi um cruzeiro de 7 dias, né, na costa brasileira. Fala para a gente essa experiência aí, para a gente encerrar o bate-papo. Então, é uma experiência muito interessante que eu recomendo para qualquer pessoa tiver oportunidade de fazer uma viagem dessa, é muito interessante. Isso chamou atenção, né? Chamou atenção. Geral, né? Você ficar 7 dias numa embarcação é muito interessante. E aí você pensa assim, vou ficar preso num lugar, não vai ter graça, né? Com 2 dias eu já vou enjoar. Não, cara, é muito interessante. É o que mais chamou a atenção das viagens até agora. E uma outra coisa também é que você conhece várias cidades, mesmo que por poucas horas, você conhece vários pontos do Brasil em uma semana. Isso é muito interessante também. Entendeu? Aí você sai aqui de baixo do Rio de Janeiro e vai subindo, vai lá em cima, Salvador e volta. E aí vai atracando em alguns locais, né? E você desce para conhecer a cidade. É muito interessante. Ou seja, essa é a viagem que mais marcou aí a vida de Sargento Silvestre. Você disse no início aqui do podcast que tem uma filha, é isso? Tem uma filha de 20 anos. 20 anos. Mora onde? Lá em Santos Dumont? Mora em Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Santos Dumont, qual a distância de Juiz de Fora? Santos Dumont é 40 quilômetros. É pertinho, né? 20 minutos. Geralmente as coisas são resolvidas em Juiz de Fora, quem mora em Santos Dumont. Seria isso, né? Sim. Assim, algo mais complexo, sim, né? Sim. Então é pertinho, deve ser por isso que você tem esse desejo, né, de ir para a região, né? Para ficar perto da família. Para ficar mais perto da família. Trabalhava em Juiz de Fora e morava em Santos Dumont. Era muito tranquilo. Assim, o local onde eu trabalhava lá nesse último ano, que foi o PEMAD, com 25 minutos eu saía de casa, eu já estava lá no local de trabalho. Eu tinha amigos que moravam em Juiz de Fora e que eles saíram de casa e eles demoravam 40 minutos para conseguir chegar lá. E eu, que era de outra cidade, conseguia por causa da BR-040. Né? Em relação ao Corpo de Bombeiros, a gente sabe que muitas crianças, né, isso principalmente no início, né, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Essa carreira militar, né, de fato, chama a atenção dos pequenos, né, inclusive também de adolescentes, pessoas, né, que já querem decidir o que irão fazer, a caminhada, né, que irão seguir. Ser bombeiro militar, estar no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é um orgulho para você? Você recomenda para as pessoas que estão nos assistindo? É um orgulho para mim. Eu não me vejo fazendo alguma outra coisa que não seja trabalhando no Corpo de Bombeiros. A minha realização profissional está aqui. Quantos anos para aposentar que está faltando? Eu não faço essas contas não, cara. Não faço essas contas. Você é do tipo que aposentou, continua trabalhando, né, Silvestre? Não. No dia que eles falarem para mim assim, seu tempo
já deu, eu falei assim, então Mas você não preocupa vou com dar aposentar, vaga, não, né? vou dar a vaga para o próximo. Você vive mais o agora, né? Eu não quero ficar fazendo as contas, porque já teve mudanças, entendeu? Primeiro Entendi. era um tempo, depois passou a ser outro tempo, agora parece que já vai ser outro tempo. Vai então, ser alterado novamente? Né? então eu prefiro não fazer as coisas. Mas, no mínimo, mais 10 anos, né? No mínimo, mais 10 anos eu vou trabalhar. Sargento Silvestre, para a gente finalizar então esse podcast aqui no Supercanal, nós estamos passando por um momento turbulento, um mundo, né, com diversas situações, guerra lá na Ucrânia, né, uma situação complicada. A mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo, né, uma mensagem de otimismo, o que o Sargento Silvestre tem a dizer para o mundo? Eu acho que a gente tentar fazer um tratamento com base na empatia resolve muito dos problemas que a gente vê acontecendo hoje, sabe? Acho que se colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que dá para a gente solucionar muita coisa sem ter muita discussão, sem ter muita briga, sem ter muito problema. Acredito que é isso. Usar mais de empatia com o todo, né? Não só com as pessoas, mas com as situações, né? E a mensagem que você deixa para todos do pelotão de Caratinga, todos que admiram o trabalho do Corpo de Bombeiros? Cara, eu fiz amigos aqui já, sabe? É um local que eu não pedi para vir, mas quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido e quando me apresentei para o comandante, eu falei ao meu comandante, chefe, eu não pedi para vir para cá, mas o senhor pode saber que eu vou dar o melhor de mim para trazer o melhor resultado para o senhor, né? Sim. E eu gosto demais do pessoal dali, cara. É uma turma que eu consegui adaptar muito fácil, assim, ficou muito tranquilo. Eu já tenho amigos no pelotão ali. Então, a mensagem que eu deixo para eles é o meu abraço, na verdade, né? Eu gosto demais do pessoal ali. Show de bola. Sargento Silvestre, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, por ser, inclusive, um parceiro, né, aqui do Supercanal, sempre nos atendendo muito bem, como eu disse aqui no início, né? A gente precisa dessas parcerias e o Sargento Silvestre sempre nos dando apoio, né, nas ocorrências diversas, jornalismo policial, que a gente também atua aqui, né? Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O espaço está sempre aberto, viu, Sargento? Obrigado, eu que agradeço, cara. Até a próxima. Muito bem. Você acompanhou, então, a entrevista com Denis de Oliveira Silvestre, o conhecido Sargento Silvestre, né? Ele atuou, como eu disse, aqui ao longo, né, dessa entrevista, diretamente naquela ocorrência da cantora Marília Mendonça, né, que infelizmente perdeu a vida aqui na cidade de Caratinga. Você, inclusive, acompanhou imagens, né, que foram inseridas ao longo da entrevista. Algumas dessas imagens não foram exibidas nas matérias, né, são imagens exclusivas que vocês, então, acompanharam nesse podcast. Obrigado mais uma vez, Sargento Silvestre. Obrigado você pela audiência. Continue acompanhando. Na próxima semana, um novo convidado aqui no Supercast. Grande abraço.